Professor de uma escola estadual foi agredido por um pai de aluno nessa quarta-feira em Floripa, Kelly. Polícia, inclusive, esteve no local, fica no bairro Rio Vermelho, essa escola. Atualiza as informações para a gente, Kelly, por favor. Bom dia. Oi, Marta, bom dia para você, aos colegas e para quem está conosco aqui nessa manhã um pouco menos fria de verdade, como você mesmo mencionou. Esse caso ele aconteceu ontem à tarde, era por volta de 1h, quando o professor da Escola de Educação Básica, a Muquem, que fica ali no Rio Vermelho, ele estava fumando em frente à unidade escolar e ele foi surpreendido por um homem que chegou, confirmou quem era ele e partiu para a agressão. Esse professor, ele acabou sendo vítima, segundo ele, de homofobia. E ele teve vários machucados pelo corpo, principalmente no rosto, também na orelha, no rosto, nas proximidades do olho, e também ele teve a perna atingida. A unidade escolar, a direção ali, os funcionários não viram essa situação, mas logo depois que isso aconteceu, eles acabaram tomando conhecimento de quem era o autor dessas agressões e chamou a polícia militar. Mas antes de falar a respeito de como é que foi o andamento do trabalho dos militares, a gente vai ouvir porque o Felipe Croix, ontem, ainda no Cidade Alerta, ele acabou tomando conhecimento dessa situação, ele foi até a unidade escolar, conversou com esse professor que, obviamente, assustado, não quer ser identificado, mas ele falou a respeito do que aconteceu e a gente compartilha com vocês agora. Vamos ouvir. Estava na frente da escola quando eu fui abordado por um homem dizendo que era parente de um estudante da escola. Ele veio perguntou se eu era professor da escola, né? A minha disciplina que eu lecionava, eu confirmei, né? Eu sou professor de artes da escola. Disse, então é com você mesmo que eu quero falar, porque meu sobrinho chegou em casa chorando ontem, dizendo que você havia passado nele. E dentro eu falei, senhor, isso é um absurdo, isso não é uma verdade, vamos entrar para a escola para conversar. E ele diz, não, a nossa conversa vai ser aqui fora, e nesse momento ele me deu o primeiro soco embaixo do olho. Daí eu me virei na tentativa de fugir, foi quando ele me acertou um segundo soco na orelha e com isso eu caí no chão. Esse homem, inclusive, após as agressões, ele disse que iria sair para buscar uma arma e atirar no professor. E ele, de fato, fugiu dali, segundo informações de pessoas que acabaram acompanhando essa situação. Ele teria entrado numa residência e logo depois disso a Polícia Militar foi acionada ali do 21º Batalhão de Polícia Militar. Os militares, então, estiveram até na unidade escolar, colheu o depoimento da vítima, também conversou com funcionários, embora nenhum deles acompanhou essa situação, mas a direção da escola informou que esse homem já tinha, um pouco antes dessas agressões acontecerem, encaminhado áudios dizendo que está, aliás, com cunho de ameaça em relação a esse professor. Então as buscas começaram ali nas imediações, tentando encontrar esse homem, que inclusive mora ali também na região, mas até o momento, até ontem, pelo menos, isso ainda não tinha sido realizado com sucesso. Nós conversamos também com o capitão Edson César Napoleão Júnior e a gente vai ouvir o que ele falou a respeito dessas buscas. A gente foi por diversas vezes já na casa dele, no transcorrer desse período, desde do acontecimento até agora a gente está em buscas ainda desse autor, mas infelizmente a gente não encontrou. Diante dessa situação, a gente expediu o guia de requisição para corpo de delito, para o autor, em buscas, e como não encontramos o autor, a gente consignou todas essas informações de maneira bem detalhada para que seja encaminhado para a Polícia Civil para a instauração de inquérito policial e que o delegado possa, assim, munido dessas informações, aí, ver a conduta de cada pessoa envolvida. Obviamente, um boletim de ocorrência ele foi feito. O autor aí, o agressor, foi identificado como Manuel Abílio Pacífico, de 38 anos,
E também ele já foi condenado por agressões semelhantes a uma professora. Isso aconteceu no ano de 2023, professora dessa mesma unidade escolar. A gente entrou em contato com a Coordenadoria Regional de Educação de Florianópolis, que disse que apesar de que a situação aconteceu fora das dependências da unidade escolar, eles estão acompanhando o caso. Uma equipe foi encaminhada ainda ontem até a escola e que eles, depois de tudo apurado, tomarão as medidas necessárias.